Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiro, se você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, eu queria que você curtisse aqui e se inscreve aqui no meu canal, porque daí ajuda eu, tá bom? Por favor. E se você estiver vendo esse vídeo aqui no Instagram, vai lá, clica, não custa nada. Você vai lá, clica lá no Instagram, que eu tô precisando da sua ajuda. Vai lá e clica, porque a história que eu vou contar é uma história delicada. Eu sei que você já passou por isso e eu preciso compartilhar com alguém, porque eu fiquei tão alvoroçado que eu precisava compartilhar. Então vai lá no YouTube e continua vendo o vídeo lá e clica lá, tá bom? Vamos lá. Bom, é o seguinte. Olha, se você já leu, não é, o Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, assim como eu li, você, assim como eu, já deve ter se convencido de que o Darcy Ribeiro conhece o Brasil mesmo. Se você já viu Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, mais ainda, você deve ter falado, nossa, que obra-prima da humanidade, como pode alguém conhecer o Brasil tão profundamente, não é? Como o Guimarães Rosa conheceu, né, os dialetos, o baleia lá, enfim. Né, você já viu a teoria do oprimido, né, do Paulo Freire, você também já deve ter, né, se comovido, ter pensado que leitura de país, né, de desigualdade é essa que o Paulo Freire tem. Então eu digo uma coisa para vocês, esses camaradas não conhecem o Brasil. Eu conheço o Brasil. Porque eu não escrevi essas obras inacreditavelmente fantásticas e profundas da humanidade, mas eu peguei uma van no final do feriado de Itanhaém para São Paulo, o Jabaquara. E aí, se você já pegou uma van de Itanhaém para Jabaquara, você vai saber o que eu estou falando para você. Aí eu conheci o Brasil de verdade. Verdade. Brasil mesmo. Aí eu conheci. Bom, primeiro que o olhar do paulistano, né? Nós que somos aqui da capital, para alguns lugares do país é uma coisa sui generis, assim. Então, parece que tem lugar do país que não tem divisão, né? Para paulistano, por exemplo, você fala, o cara é do Pará, você não sabe se é norte ou nordeste. Parece que é tudo um bloco de coisa só, né? Norte ou nordeste. Então você fala, o cara é baiano, é nortista. Não, não é, ele é nordestino, diferente, né? Responde rápido para mim. Responde rápido para mim. O sergipano é do norte ou do nordeste? Então você tem aquele segundo, né, que você fica pensando se é norte ou se é nordeste. O paraibano, ele é norte ou nordeste? O paraense é norte ou nordeste? Não é verdade? Então a gente tem esse defeito, que é da soberba do paulistano. Agora, o problema não acontece só quando é lá no nordeste, lá no norte, não. O problema, você vê que é uma confusão que já não acontece no sul. Você falar Rio de Janeiro, você não vai confundir com o Paraná, né? É claro que se falar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente confunde, não sabe o que é o que. Mas o problema do paulistano é confundir até mesmo as praias e o litoral sul de São Paulo, que você fica naquela dúvida o que é o que está onde, não é verdade? Pode reparar. Então o camarada ele fala assim, eu vou para Itanhaém. Você não sabe se né? Você não sabe se é Santos, né? Se é Guarujá, se é Mongaguá. Parece que é uma coisa só. Fala para mim, onde é que é? Mongaguá, indo de São Paulo para lá. Mongaguá é antes ou depois de Itanhaém? É antes ou depois de Peruíbe? A gente fica com essa confusão, né? Então o que acontece? O camarada, ele, coitado, a gente é pobre, a gente sabe como é. O camarada, ele trabalha de segunda a sexta-feira, né? Trabalha naquele departamento que tem aquela gostosa do RH que é chata, nariguda, e ela quer que o cara vai lá e dá aquela varridinha no canto da sala porque ela tem alergia. Aí ela quer que a tia do café vai lá e serve um cafezinho para ela com 3 gotas de adoçante. Então a pessoa vive o ano inteiro nessa loucura. Quando chega um feriado de 5 dias, que começa na quinta e termina na terça, o camarada vai pra praia. O camarada vai pra praia, não tem jeito, o cara vai pra praia. Né? A pessoa arruma um jeito de ir para a praia. Então, qual que é a alternativa que o pobre descobriu nesses últimos tempos de São Paulo? Você vai para Jabaquara e, em vez de você pegar o ônibus, que custa caro e vai mais lento, você pega a van.
você pega a van. Então, é van. A van é van mesmo, entendeu? Então o camarada chega lá em Jabaquara e fala, meu, primeiro que um ano antes, né, 5 meses antes do feriado, ele já está contando com aquele feriado que ele vai para Santos. Se é Mongaguá, se é Cubatão, se é Peruíbe, não importa, ele vai para Santos. Ele vai para Santos, né? O negócio é botar o pé na água, nem que for de esgoto, mas ele vai para Santos. Né? Aí ele não sabe o que é Mongaguá, então é provável que ele vá para Itanhaém, como aconteceu comigo, porque eu não fui, eu fui trabalhar, né? E aí eu fui levar um ônibus do circo e voltei de van. No final do feriado. Então que dói. Puta, dói na alma. Assim. Então o que aconteceu? Eu fui trabalhar, né? Então o camarada pega a van e vai para lá, e ele fica os 5 dias que ele volta parecendo um camarão no espeto, né? Porque, né, se ele mexer 2 vezes o pescoço um pouquinho mais para trás, craquela a pele aqui, cai de tanto sol que o camarada tomou naquela areia preta, bonita, aquela água marrom, bonita, né? As ondas parece que veio da São Marco lá, né? Impressionante como é estranho. Mas tá valendo, tá na praia, vamos que vamos, eita, o clima é esse, então tá. Aí eu pego e volto. Na terça-feira, no final do dia, aí eu vou pro ponto de ônibus, porque me informaram que ali passa os ônibus da Breda Turismo, que vai pro Jabaquara. Falei, bom, tranquilo, né? Eu vou lá, pego o ônibus e subo e vou pro Jabaquara. Mal sabia eu da saga que eu estava para dar início na minha vida. Eu estava em Itanhaém. Então, para quem não sabe, você desce de São Paulo, termina Anchieta Imigrante, você vem para sentido Peruíbe, e aí tem as entradas de Santos, Cubatão, tudo que é para a esquerda, para a direita você vai primeiro para Mongaguá, depois para Itanhaém, depois para Peruíbe, depois Itariri, aí vai embora, né? Eu estava em Itanhaém. Eu estava em Itanhaém. Aí eu peguei e vim. Aí passou o primeiro ônibus, dá aquela alegria na gente. Aí eu fiz sinal, aí o motorista falou, ih, tá lotado. Não adianta você querer pagar a passagem porque tá lotado. Espera o próximo ônibus aí e pede para ele. Às vezes se estiver lotado, aí você espera o outro. Aí veio o segundo ônibus, isso depois de meia hora, e estava chovendo, porque estava uma chuva do satanás. Estava uma chuva, quase que era uma chuva de tridente, assim, de tão chovendo que estava. Aí veio o segundo ônibus, ele falou a mesma coisa. Eu falei, não tenho mais passagem, você vai ter que esperar. Bom, conclusão, eu cheguei no ponto. Era 6 horas da tarde, quando deu 9 horas da noite, eu estava sozinho no ponto, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Aí eu falei, eu vou ter que sair daqui, bicho. Não vai ter jeito, eu vou ter que ir para São Paulo. Eu já estou começando a me dar fornicão, porque você está molhado, com fome, com dor de cabeça, com tudo, com frio. Eu vou ter que sair daqui. Aí veio uma van. Veio uma van. E aí depois de 4 ônibus que não tinha mais passagem, eu fiz o fatídico sinal para a van, e a van parou. Aí começou a minha história. Bom, quando a van abriu, devia ter mais ou menos o dobro de passageiro de que tinha no ônibus, estava dentro daquela van. Então não é que era uma lata de sardinha, eram vários conteúdos de uma lata única de sardinha dentro de uma van. Primeiro que quando abriu a van, a porta estava emperrada. Aí quando abriu, já sai aquele fumacê que é do calor das pessoas, do calor humano. Aí eu tinha um único lugar. Aí o motorista desceu, abriu a porta, porque por dentro não dá para abrir, que estava emperrado. Aí ele pegou, abriu a porta. Jabaquara, vai! Eu falei, vai lá mesmo. Aí eu peguei e entrei na van. E fui. Bom, eu tenho um problema sério com pagode. Não é preconceito. É conceito. Eu não suporto pagode. A pessoa pode ouvir... Olha, se tiver Michel Teló,
eu prefiro do que ouvir esses grupinhos de pagode universitário. Eu não suporto pagode. Não dá. Pagode é uma coisa que me entristece a alma. O pagode, ele me deixa depressivo, me dá a sensação de que a vida não vai dar certo no futuro, não vai virar. E aí só tinha pagode. E alto. Por quê? Porque provavelmente, né, 99% dos passageiros daqueles 128 que devia estar dentro daquela van pediram para o motorista colocar. Então a voz do povo é a voz de Deus. Bom, e aí eu entrei na van. E aí tava uma chuva danada. Bom, para você ter uma ideia, para resumir, eu entrei na van, era 11 horas da noite, não, era 10 horas da noite, eu cheguei em casa às 2 da manhã. Aí a van foi, né? Bom, primeiro que eu comecei a ficar com muito medo, porque estava completamente parado aquela Manoel de Nóbrega, sentido Anchieta, e aí o camarada da van, ele ia nos acostamentos, mas eu vou falar para você, era uma Fórmula 1 nos acostamentos, parecia um videogame. Não sei o que parecia, eu sei que passava as coisas, o guarda-reio passava do meu lado, assim, eu ficava assim, olhando assim, o guarda-reio. Eu falei, eu vou morrer, porque vai entrar um ferpo desse guarda-reio. Se ele relar na porta aqui da van, esse guarda-reio, eu tô bem encostado na porta, o primeiro a morrer sou eu. Não é o motorista, sou eu. E aí eu vi o guarda-reio passar, o guarda-reio passava muito rápido do meu lado, assim, ó, muito rápido. Muito rápido. E o pagodão. E o pagodão. Porque no pagode ele tem um problema, que como não tem letra, né, como normalmente a letra é 20% da música, então fica a maior parte no laia, 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 laia. Puta, não dá para aguentar, meu. E aquela chuva e aquele calor. O ar-condicionado é uma coisa que, obviamente, você nem cogita a possibilidade. Se a porta está emperrada, não vai ter ar-condicionado. Bom, e ele foi ultrapassando, e aquele trânsito parado, e ele foi ultrapassando, e ultrapassava, foi um desespero. Aí ele teve a fatídica ideia de parar no posto, né, para todo mundo comer. Isso antes de começar a subir a serra, para você ver, a gente já estava 2 horas dentro da van e não tinha começado a subir a serra. Você está entendendo? Você tá entendendo o que é isso, cara? Não, aí ele parou no posto. Falei, puta, pelo amor de Deus, pelo menos eu vou fazer um xixi, né? Porque senão vai começar a sair xixi pelo nariz meu aqui, porque eu já tô desesperado. E quando você fica desesperado, o teu organismo reage mais rápido. E aí eu peguei, eu fui no banheiro.